que é cura em psicanálise? Ela às vezes pode parecer uma palavra meio que desvirtua o processo psicanalítico, mas ela traz outras questões também. Existe cura na psicanálise? E se existe, que tipo de cura que a gente está falando? Quando a gente fala em cura, do que a gente está falando? O que a gente está querendo dizer na psicanálise? Então fica aqui que hoje a gente vai ter uma conversa bem interessante sobre isso. Olá, eu sou Juliano Correia e na última conversa que a gente teve, que foi uma nota de rodapé, um rodapé psicanalítico sobre a formação de compromisso, no final eu prometi que a nossa próxima conversa ia ser sobre a cura em psicanálise. E às vezes a gente falha, mas geralmente eu gosto de manter as minhas promessas, então aqui estamos. Cura é uma das palavras que a psicanálise importou. E quando eu falo importar, eu estou dizendo assim de outras áreas, tu entende? É diferente de, por exemplo, transferência, porque as palavras já existem, né? Então, transferência tem transferência bancária, transferência, sei lá, de responsabilidades, mas as palavras já existem. Com algumas exceções que a gente inventa as palavras, Lacan inventava muitas palavras. Eu estou me referindo aqui a essa importação de outros campos. E eu vou dar alguns exemplos. Sublimação, que é um conceito que o Freud trabalhou muito pouquinho, né? Que ele dizia que era um mecanismo de defesa mais evoluído. Outros autores depois trabalharam bem mais esse conceito. Sublimação é um conceito da química. Não sei se tu lembra das tuas aulas de química no colégio, que é a passagem direta do estado sólido para o gasoso, sem passar pela fase líquida. Existem outras coisas que a gente poderia pensar também, não exatamente conceitos, mas ideias, como a concepção do Freud para o aparelho psíquico da primeira tópica. É o modelo do arco reflexo, que é da fisiologia. Sabe aquela coisa, tu já deve ter passado por isso, imagino, talvez, do teste do joelho, que dá uma martelada no teu joelho e tu dá um chute. Eu tô aqui apontando pro meu joelho, quem tá no YouTube não tá vendo meu joelho também, né? Mas não importa. É o arco reflexo, a entrada de uma energia e a saída pelo outro lado. Uma resposta imediata à excitação de um nervo. Claro que o aparelho psíquico do Freud não é essa resposta imediata na entrada e na saída, né? Ele bota um monte de tralha ali no meio do aparelho psíquico. Mas o modelo é do arco reflexo. A gente tem também, eu estou só citando alguns exemplos, as importações que vêm da medicina. Se tu pegar aqueles artigos de técnica do Freud, que ele escreveu ali entre 1912 e 15, ou 11, 15, não tenho certeza, a gente tem uma conversa sobre esses artigos, da importância deles. O Freud está falando ali da técnica psicanalítica, do tratamento psicanalítico, e ele usa a palavra médico. Aí, se tu for para os últimos textos sobre técnica do Freud, lá em 1937, Construções em Análise, o Análise Terminável e Interminável, que são belíssimos textos, ele já não usa a palavra médico, ele usa a palavra analista, que é uma coisa legal, né, da gente ver essa mudança que vai acontecendo durante o tempo. É uma coisa de ir adquirindo uma linguagem própria e um tipo de identidade da psicanálise. O Althusser, Louis Althusser, um filósofo francês, que é sensacional, eu gosto muito dele, adoro ele. Num dos livros dele, ele comenta, enfim, sobre esses inícios assim da psicanálise, de que o Freud não tinha paz. Então, ele não tinha de onde tirar as coisas que ele estava fazendo. Tu entende? Porque o Freud ele não estava fazendo uma continuação de alguma coisa, ele estava criando uma coisa nova. Nesse sentido que ele não tinha paz.
O trecho do Althusser, esse aí é muito bonito, tá? Eu não separei ele aqui para ler porque daí acho que a gente ia se desviar demais do nosso assunto. Mas o que ele fala é nesse sentido. Então, tu tá criando uma coisa nova, é claro que tu vai ter que pegar referências de coisas que tu conhece, desses outros campos do conhecimento, para poder ir desenvolvendo aquilo que tu tá criando. E aí, claro, tem conceitos que ficam com esses nomes ou com essas marcas e tem modificações que vão acontecendo, né? Nesse caso que eu falei, que não é um conceito, é uma terminologia que passa de médico para analista, mas mostra essa mudança e também mostra essa herança que vai se tendo de outros campos, quase uns vícios de linguagens assim que a gente tem, ou no caso que o Freud tinha, de como chamar as coisas. Nesse refinamento que vai acontecendo, um termo que talvez seja bastante polêmico também, eu acho que ele é muito polêmico, é a palavra paciente, que a gente continua usando até hoje. Tem uma conversa que a gente já teve sobre os métodos de Freud que falava ali da invenção da psicoterapia, né? O Freud inventou esse conceito de psicoterapia que justamente era uma mudança, uma passagem de um tipo de relação para uma relação interpessoal, ou seja, a gente tinha a relação médica, que era de uma pessoa que sabe, o médico, para uma pessoa que não sabe, o paciente. Quando a gente vai para a psicoterapia, e no caso aqui a psicanálise, a gente está numa relação de duas pessoas que não sabem, que de forma conjunta estão tentando descobrir alguma coisa, né? Eu sempre digo assim, para complicar mais, essa relação é de uma pessoa que não sabe, que no caso é o analista, e da outra pessoa que está se tratando que não sabe que sabe, porque tem aquele saber inconsciente e tal. Então, nesse sentido, a palavra paciente, ela perderia também o seu valor. A gente continua usando até hoje, agora se tu for prestar atenção, a gente não usa tanto. Eu mesmo aqui, eu falo muitas vezes paciente e muitas vezes também, ao invés de paciente, quando eu estou me referindo a esses assuntos, eu falo pessoa. A pessoa que está se tratando, que se tratou comigo, ou sei lá o quê. Eu já ouvi analistas, estou pensando em um analista em particular que eu estudei com ele, uma pessoa muito querida, que uma vez eu ouvi ele falar que ele tinha ódio da palavra paciente, porque ele disse assim: eu não quero ninguém paciente no meu divã. No meu divã eu quero alguém ativo, fazendo as coisas e tal, que é o que acontece numa análise. Agora, tu também já viu, imagino, em vários artigos, livros, que tem muitos analistas, autores, enfim, que não chamam aquela pessoa que se trata, né, que faz um tratamento psicanalítico de paciente, chama de analisandos. Então, assim, o paciente eu acho que fica no meio termo de mudança, né? Eu acho que ele já mudou, não mudou tanto, muita gente usa paciente. Uma coisa que eu acho interessante de falar sobre isso é que eu acho mais importante, nesse caso, tá? Tem outros que não é bem assim, nesse caso eu acho mais importante que a gente saiba o valor ou o significado do que está sendo falado. Tu entende o que eu quero dizer? Ai, paciente é uma palavra feia, né, e tal. Então, se tu acha paciente uma palavra feia, usa outra. Se tu não se importa com isso, usa paciente. O importante é saber o significado, ou seja, qual é o dever, as obrigações e o que uma pessoa em análise deve fazer. Tu entende isso que eu estou falando? Então, assim, o paciente, termo paciente, eu acho que fica nesse meio termo. Cura, eu acho que é o mais polêmico, ainda que paciente seja também. E eu acho que cura é mais polêmico do que paciente, por exemplo, porque paciente, eu não sei, a minha ideia é que vai mais para uma coisa pessoal, assim, sabe? Sei lá, a pessoa não quer ser chamada de paciente ou analista não se sente à vontade de chamar e tal. A cura, eu acho que ela leva mais
para uma coisa muito mais importante da prática da psicanálise mesmo, sabe? Que são aquelas perguntas que eu fiz lá no início. O que é cura? Tem cura? E se tem, como que é essa cura? Bom, o Winnicott, ele tem um artigo chamado A Cura, justamente, naquele livro Tudo Começa em Casa, e que ele fala ali, eu tô pegando o Winnicott só como referência, né? Isso aí tu pode botar no Google e tu vai encontrar também. Mas que ele fala ali da origem da palavra cura, que vem do latim, que significa cuidar, tratar, o ato de cuidar, que é bastante interessante. E aí ele diz que lá pelo século 1700 houve uma mudança nesse entendimento da palavra cura. Começou a degenerar, significando tratamento médico. E no século seguinte, numa progressão disso, passou a significar desfecho bem-sucedido. E aí a gente está numa ideia que eu diria atual, né, que a gente tem do que significa cura. Tratamento médico, desfecho bem-sucedido. O que a gente poderia questionar também, o que é um desfecho bem-sucedido, mas a gente já vai falar disso. Então, olha só que interessante, aquilo que eu já disse antes, que a gente conversou naquela conversa, naquele episódio sobre os métodos de Freud, da criação, da psicoterapia, dessa mudança da relação e tal. O entendimento de cura, ele mudou também nessa mudança da relação terapêutica, né, que foi para uma relação interpessoal. Só que aí, se a gente pegar esse pequeníssimo histórico que o Winnicott coloca nesse artigo, a gente pode pensar assim, não é que a psicanálise mudou o sentido de cura. Talvez, e eu gosto de pensar assim, ela tenha retornado ao sentido original, que é aquele do cuidar, do tratar. Então, isso eu acho que fica bem posto, mas aí se mantém a pergunta: tem cura na psicanálise? Ou se tem, como é que é essa cura? Aí a gente volta para a ideia da medicina e para aquilo que eu falei no final desse rodapé psicanalítico último que a gente teve, da formação do sintoma. Uma coisa que eu acho que confunde bastante essa noção de cura é que, por causa disso que a gente já falou, na medicina a gente entende cura como remoção de sintoma, não é? Tipo, sei lá, eu tô com uma dor de ouvido, eu vou no médico, ele faz um diagnóstico que eu tô com uma inflamação no ouvido, ele me dá um remédio. Tô falando isso porque eu já tive uma vez, tá? E foi só uma vez e não queria ter de novo, porque é horrível a inflamação de ouvido. Mas enfim, na vez que eu fui, então, ele me deu um remédio para dor, que passou na hora, e aí me deu um outro remédio para eu tomar, eu não lembro, 7, 14 dias, para curar a inflamação. Pronto, estava curado. É remoção de sintoma, tá? Eu sei que eu posso estar generalizando, mas geralmente a gente entende assim, geralmente funciona assim na medicina, a cura como remoção de sintoma, e a gente, né, porque vivemos nos dias de hoje, a gente tem a noção de que cura significa isso. E aí na psicanálise, cura não significa remoção de sintoma, que foi de onde eu parti dessa última conversa, desse rodapé psicanalítico, e que pode parecer meio estranho, né? A cura não ser a remoção de sintoma. Eu já falei outras vezes aqui no canal de coisas assim que o Freud disse em recomendações que ele faz assim a quem está começando a psicanálise para evitar o furor curandes, né? Essa fúria que tu tem de curar a pessoa. Eu sempre cito aquela outra frase que eu nunca vou conferir se é mesmo do Lacan, mas eu tenho quase certeza que é, que ele diz que a cura é secundária, e parecem frases estranhas, né? Tá, mas então tu tá fazendo o quê? Tu não quer curar a pessoa? Não é isso. A gente pode pensar nesse sentido de não querer curar a pessoa se a gente pensar nessa ideia médica de remoção de sintoma.
Porque justamente essas frases que eu falei, elas estão no sentido de assim, não te precipita para remover sintoma. Em primeiro lugar, porque isso não é cura, tá? E esse primeiro lugar eu vou deixar para depois. Em segundo lugar, que eu vou falar agora, é que se tu se precipitar para remover um sintoma, que é bem difícil de remover, foi isso que eu falei nesse rodapé sobre a formação de compromisso, mas se tu conseguir remover, que dá para conseguir, pode dar coisa pior ainda. O que eu falei ali nessa outra conversa, eu dei o exemplo, vou dar o mesmo exemplo agora, tu tá atendendo uma pessoa, analisando, né, não um paciente, enfim, que sofre de histeria. E aí tu remove os sintomas histéricos da pessoa. E aí parece que tá tudo bem, né? Remover o sintoma, nossa, que beleza, eu sou o melhor analista do mundo e deu tudo certo e tal. E aí logo em seguida vem uns sintomas pesadíssimos de melancolia, de depressão. Tu entende? É o que tava por baixo. O sintoma... Olha essa conversa ali que tu vai entender melhor disso que eu tô falando. O sintoma não tá ali por acaso. Ele tem um motivo muito forte de estar ali. Ele está segurando alguma coisa, ele está protegendo alguma coisa, ele tem uma razão de ser. Então, se tu tira isso muito rápido, sem que a pessoa tenha outras possibilidades de se manter, com 100% de certeza vai vir algo pior. Eu estou usando esse exemplo da histeria e de um sintoma melancólico. Por que é pior? Bom, para a pessoa é muito pior ter um sintoma melancólico do que um histérico. Tu como analista, eu não gosto de falar, né, dessas coisas, é mais fácil. Eu acho tudo difícil na nossa profissão, mas é bem menos difícil tratar uma histeria do que uma melancolia. Ou seja, nesse teu afã de curar a pessoa, pensando que curar é remover sintomas, tu vai estar provocando alguma coisa pior ainda. Mas isso fica muito estranho, né? Porque daí a gente vai pensar, tá, mas então, né, que porra é essa? Eu vou me tratar e não vou me curar dos meus sintomas. É isso que tá me dizendo? Não, não é exatamente isso, tá? Eu não estou falando absolutamente, e nem Freud falou, e nem Lacan falou, contra curar sintomas. Inclusive, tem vários tratamentos que uma eliminação de sintoma no início, ela é essencial. Vou dar só um exemplo rapidinho. Tu entende, né? Eu falo de coisas que já aconteceram comigo, eu só não gosto de dar muitos detalhes. Mas assim, tu tá atendendo, assim, chega pela primeira vez para tu atender uma pessoa que sofre de fobia. E é uma fobia, enfim, social. Ela não pode estar em lugares onde tem muita gente. E aí ela te fala assim, olha, eu tenho um problema para vir aqui nas sessões. Eu estou falando de uma sessão presencial que ela vai no teu consultório, né? Hoje em dia o online já resolveria isso, mas enfim. E aí ela diz, né, então eu não tenho como vir aqui, porque eu não posso sair na rua. Eu não posso pegar um ônibus, eu não posso pegar um metrô, sei lá onde tu mora, nada, porque eu não posso estar junto de pessoas. Bom, primeira coisa que tu vai ter que fazer é resolver esse sintoma. E aí eu tô falando de forma bem prática, tá? Eu já fiz isso, de ver assim, tá, mas vamos ver então quais são as possibilidades, tá? Não sei, tu é casada, tu tem um amigo, tem uma irmã, um primo, sei lá quem que pode te trazer pra ver, pra vir, pra voltar e tal. Tu entende? Porque se tu não fizer isso, não tem tratamento. Então, claro, eu tô exagerando, mas existem várias outras situações que a gente elimina sintomas, sim, né? Porque, enfim, o sintoma causa sofrimento. Então não é. Eu já ouvi pessoas falando em relação à psicanálise assim, porque a psicanálise está pouco se lixando para a pessoa, deixa a pessoa sofrer, 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 porque vai encontrar a raiz. Então, não, não é isso. Tu entende? Eu não estou falando contra eliminação de sintoma. Eliminar sintoma é bom. Eu só estou, sim, com muita firmeza,
falando contra essa ideia de que eliminação de sintoma resolve o problema. Porque não resolve. O sintoma é uma pontinha, tipo a ponta do iceberg. Se tu viu, que eu espero que tu veja depois, se não viu, o rodapé psicanalítico sobre a formação de compromisso, tá explicado ali. O sintoma é a pontinha. Não adianta só eliminar ele. A gente tem que fazer muito mais trabalho, por isso que a análise é tão demorada e tudo mais. Então, assim, esclarecido isso, a gente sabe que então a gente pode eliminar sintomas, mas dessa maneira que eu tô falando, eu diria ao natural, e eles se eliminam ao natural mesmo, numa análise, tá? Então não precisa fazer força para isso. Agora, mantém a questão da cura, né? O que é ficar curado depois de uma análise? Porque eu já ouvi muitas vezes pessoas falando e tal, que tá, mas tem gente que fez análise por muitos anos, continua fazendo, ou teve alta, não importa, e continua com seus sintomas. Então, que cura da porra é essa? Bom, quando a gente fala assim, a gente está pensando de novo na cura médica. Mas não deixa de ser uma questão interessante, né? Como que uma pessoa faz análise, e eu tô falando assim, análise, né, pra valer por muitos anos e tal, e continua com seus sintomas. Então a análise deu errado? Depende. Um exemplo disso do sintoma é uma história, eu vou contar aqui, que um amigo meu uma vez me falou de uma pessoa que ele conheceu que trabalhava com arrumação de armários, tá? É arrumação de closet, né? Eu vou falar armário porque closet não tá na minha realidade. E eu fiquei muito impressionado porque eu não sabia que existia esse tipo de profissão. Até porque eu pensei no meu armário. Fiquei pensando assim, tá, mas né, 3 calças, 5 camisetas. Tá? Inclusive, eu aqui, pra quem tá no YouTube, eu tô sempre de camiseta preta. Não, é sempre a mesma, tá? Tem muita gente que acha que é sempre a mesma. Não, eu tenho várias, assim. Mas enfim, 3 calças, 5 camisetas, eu fiquei pensando por que eu precisaria de alguém para arrumar meu armário. Mas ela trabalhava para pessoas ricas. E aí eu tô falando de pessoas ricas que não são pessoas como eu, ou provavelmente, não sei, talvez possa ser como tu, não vou entrar nessa questão agora. Mas ela fazia essa arrumação. E aí eu fui perguntando para ele, porque ele viu isso. Como que era, o que que ela fazia, como que funcionava. E ele me falou que ela tinha máquinas para deixar a dobra das roupas menores, uma coisa de ocupar mais espaço, assim, sabe? E também separava as coisas por cores e tinha uma régua que media a distância que, sei lá, as calças iam ficar uma das outras assim e tal, um monte de coisa. E aí eu perguntei pra ele, e tu viu depois que ela terminou, como é que ficou? E ele disse que sim. E aí eu perguntei, e aí, o que tu achou? E ele me disse assim, cara, dava vontade de lamber as roupas, sabe? De tão bacana assim que ficou. Enfim, eu fiquei impressionado, como eu já disse, porque eu não sabia que existia esse tipo de profissão. Mas aí que vem interessante para essa nossa discussão aqui, que ele me falou que ela cobrava, e isso daí, tá? Ele me contou há 10 anos atrás, 15 anos atrás, tá? Naquela época, ele me disse que ela cobrava entre 4 e 6 mil reais cada arrumação. Tu entende? Hoje, para pessoas como nós, por isso que eu falei que era para pessoas ricas. Hoje, eu acho que assim, 6 mil por arrumações, que seja 4, eu acho que tá um valor muito bom. Isso era na época. Faz as contas agora de quanto ela deve estar cobrando. Né? Ela viajava para São Paulo, Rio de Janeiro, para fazer esses trabalhos aí de arrumações de armários. Armários, como eu tô falando, né? Mas aí ele me disse, essa é a parte interessante, eu te enganei agora há pouco, que essa pessoa era
uma paciente, era uma obsessiva grave, sabe? Tinha uma neurose obsessiva bem forte e que depois de anos de tratamento, ela teve essa ideia de trabalhar com isso. Eu achei isso sensacional. Eu sempre usei esse exemplo em sala de aula, tá? Por que eu achei sensacional? Porque olha só, eu não sei que sintomas ela tinha antes, o que ela fazia antes, como era a vida dela antes, tá? Eu só, por causa disso, imagino que ela deveria ter muito sofrimento na vida dela, ou algum grau de sofrimento. Mas assim, ela encontrou um trabalho no qual ela ganha bem pra caralho, vamos combinar, né? Ganha muito bem, é muito valorizada e ela faz no trabalho dela o sintoma dela, que é o sintoma obsessivo de fazer as coisinhas todas, organizar tudo direitinho, tá. E aí eu me pergunto, e pergunto pra ti também, essa pessoa, ela se livrou do sintoma dela? É uma pergunta capciosa, né? Porque não, ela tá com sintoma ainda. É o trabalho dela, o sintoma dela. Ela tá curada? A gente poderia dizer que ela tá curada? Tu entende a contradição? Contradição entre aspas que eu tô falando aqui. Eu sei que eu tô pegando o exemplo extremo, mas eu sempre pego exemplos extremos pra gente poder tentar se entender. Mas assim, ela tá curada? Que contradição, né? A gente pensar que ela tá... Porque eu acho... Eu não conheço essa pessoa, tá? Então, eu sei só desse trabalho dela, eu não sei se ela tá feliz ou se não tá. Já vamos falar sobre isso. Mas assim, pegando só esse recorte, ela tá fazendo um trabalho que, com toda certeza, dá muito prazer para ela, dá muito retorno financeiro para ela poder ter uma vida muito boa, mas ela, sendo uma pessoa que sofre de neurose obsessiva, ela ainda está com o sintoma dela. Então ela está curada? A contradição que eu estou falando é ela estar curada, se a gente pensar que ela está curada, mantendo o sintoma. Tu entende? Então aí, nesse caso, parece que teve, e eu tô falando nesse caso, repetindo, né? Não é um caso meu, eu não sei da história inteira, mas mas pegando só para um exercício nosso de ter tido um tipo de ressignificação, de outros caminhos objetivos, sei lá, desse sintoma, o que é uma coisa bastante interessante. Eu acho que com isso eu quero dizer, para a gente tentar chegar a algum tipo de final, e não que a gente queira chegar a nenhuma resolução aqui, que o importante é que a pessoa possa viver bem. E viver bem, eu tô querendo dizer viver sem sofrimento, tá? Ou com menos sofrimento, se for o caso. E eu dei esse exemplo para a gente pensar que o viver bem, ele pode acontecer com a eliminação do sintoma, mas ele também pode acontecer sem a eliminação do sintoma. Nesse exemplo que eu dei, é meio fantasioso, né? Porque a gente não sabe a história inteira, o sintoma continua ali, mas olha a vida dessa pessoa, a gente não sabe a vida dela. Eu tô só dizendo assim, olha as possibilidades que essa pessoa tem de viver bem com o seu sintoma. Então, assim, eu acho que o principal disso aqui é que muitas vezes a gente pode e tem que eliminar sintomas, como eu já falei, mas o mais importante de tudo, eliminando, não eliminando, é a pessoa se apropriar do seu próprio sintoma. Tá? E por que eu tô falando isso? Pode ser uma coisa estranha, né? Se apropriar. Estranha é uma palavra que eu vou repetir agora. Mas é porque assim, as formações do inconsciente, como Lacan chamava, sabe? Ato falho, que o primeiro rodapé psicanalítico é sobre isso, a transferência, os sonhos.
e o sintoma sempre vão ser coisas estranhas. Pensa um sonho, um ato falho. Vamos pegar o ato falho, que é o que eu acho mais fácil de pegar. Quando tu comete um ato falho, tu quer falar João e tu fala Pedro, é estranho, né? Porque tu quis falar uma coisa e falou outra. Então, o sintoma, ele é sempre estranho. Por isso que não adianta tu tentar eliminar um sintoma, aí eu tô em outro nível de tentativa de eliminação, que é totalmente desastroso, e esse aí sim, nunca, sob hipótese alguma, se deve fazer, que é tentar eliminar sintoma pela via racional, tu entende? Vamos manter no sintoma aqui da neurose obsessiva. Então tu tem a pessoa que lava as mãos 72 vezes por dia, porque ela tem medo de germes ou sei lá o que. E aí tu fala pra ela, olha fulana, não tem essa necessidade de lavar as mãos tantas vezes assim, até porque né, essas pessoas elas começam a ter problemas de pele de tanto que lavam as mãos. Não adianta tu falar isso, ela vai te responder, sim, eu sei que não adianta, porque a questão não é essa, a questão não é racional, né? Vamos lembrar do nosso inconsciente. É nesse sentido que eu falo de se apropriar. Pode ser aquela formulazinha lá que o Freud mesmo tinha de tornar o inconsciente consciente. Ok, pode ser. Eu tenho várias vírgulas em relação a isso. Mas a gente pode pensar assim nesse sentido de se apropriar. Tu entende? É uma coisa... É estranho. É muito estranho, parece estranho, o sintoma, o falho, o sonho, a transferência, tudo é muito estranho, mas é teu, é nosso, é do inconsciente. Sabe aquelas coisas que a gente fala às vezes, em análise a gente fala às vezes, né? Se tu se analisa, talvez eu já tenha falado isso alguma vez, que tu fala alguma coisa e teu analista faz uma intervenção e aí tu diz... Ah, não sei, só se for inconsciente. Sim, é claro, né? Esse é o objetivo, mas esse só se for inconsciente é uma coisa de tirar da gente. Ah, não, mas isso é inconsciente, então não tem nada a ver comigo. Não, o inconsciente é teu, ele tem tudo a ver contigo. É nesse sentido que eu tô falando de se apropriar. Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, assim. Eu acho que é um dos objetivos da análise é esse. Nas pessoas que têm sintomas desse tipo, assim, que a gente está falando aqui, se apropriar do sintoma. Ou seja, o sintoma, ele é estranho, ok? Eu sinto como estranho, mas ele é uma coisa minha. E nesse sentido de apropriação, aí eu acho que a gente entende essa coisa da cura na psicanálise não ser tão assim de fato como é na medicina de eliminação de sintomas, dela ser uma coisa muito mais fluida e muito mais diferente. O Bion, ele fala, o Bion também não gostava dessa palavra cura, porque ele achava que a cura nunca estava completa e ele também achava que tinha esse resquício da medicina, dessa ideia de cura que eu tinha falado antes da medicina. Então, Bion, por exemplo, ele propõe a ideia de crescimento mental. Ao invés de ir fechando a mente na resolução de um conflito, ou de um diagnóstico, ou de um sintoma, do que a gente está falando aqui, expandir, ir construindo. Então assim, ó, eu acho que essas nossas conversas aqui, elas nunca se esgotam. Sempre tem mais a falar sobre e elas sempre remetem a outros lugares. Nessa questão da cura, o que eu fico pensando é que faz a gente pensar na própria questão do diagnóstico na psicanálise. Que tem uma conversa nossa sobre as entrevistas iniciais que eu falo ali sobre a importância do diagnóstico. Mas eu acho que seria importante a gente conversar sobre o que é, como funciona diagnóstico na psicanálise. Porque eu acho que é meio parecido com essa questão da cura, porque diagnóstico também é uma palavra muito ligada à medicina e traz uma ideia, né, de ver, né, a gente, enfim, eu pelo menos acabo lembrando
manuais psiquiátricos, DSM, CID, então tu vê tantos dados ali, comportamentos da pessoa e vai diagnosticar ela, E na psicanálise é bem diferente isso. Então essa daí, eu não estou prometendo nada, tá? Mas certamente a gente vai ter uma conversa sobre isso. E também essa conversa sobre a cura, ela remete sobre uma coisa que eu falei naquela conversa que a gente teve sobre Ferenczi, sobre a elasticidade da técnica, que o Ferenczi lá em 1929 ele questionava o zero interesse que os psicanalistas tinham no resultado do tratamento, entende? Tratou uma pessoa, tá, mas ela melhorou ou não? Que tem a ver com a cura? E eu acho que isso mais do que o diagnóstico até, eu acho que é uma coisa muito grave, porque eu acho uma coisa muito importante que a gente deve ter interesse, e o que eu acho assustador é que eu vejo que parece que a maioria dos analistas não tem muito interesse nisso, de saber resultados do tratamento, sabe? Daí, não sei, posso estar forçando a barra, mas assim, não sei, tu é um analista de data, então a maioria dos teus pacientes são candidatos a analistas, enfim, e aí tá todo mundo ali no mesmo bolo e talvez esteja um pouco se lixando para as patologias de cada um. Desculpa, não é isso. Mas assim, no resultado do tratamento mesmo, sabe? Tu tratou uma pessoa e tal, terminou o tratamento, ela melhorou? Porque a gente tem uma ideia ali do final do tratamento, mas e depois? Como que ela ficou? Valeu aquele tratamento? Tipo assim, quase sempre vale, porque modifica coisas e tal, mas teve uma melhora na vida dela, que é isso que a gente está falando de cura, né? Cura, nesse sentido que a gente falou, que eu falei esse tempo todo aqui, é ter uma melhora. Ela teve, eu não sei, quase não existem pesquisas sobre isso e me parece que quase não existe interesse também. Então, acho que é uma coisa que a gente deveria se interessar. Eu colocaria esses dois pontos como ramificações dessa conversa que a gente teve hoje. Tu sabe, se tu não sabe é porque essa é a primeira conversa que tu tá vendo, ouvindo, então procure as outras, tem muita coisa interessante aqui, se inscreve no canal, deixa um coraçãozinho, deixa um comentário e como sempre eu espero que eu possa ter te fazido pensar sobre psicanálise, ampliar teus horizontes de questionamentos. Daqui a pouco a gente volta para mais psicanálise. Um abraço.